Nós temos buscado de Deus viver o que Ele prometeu para nós. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, são mais altos que os nossos, são maiores que os nossos, são mais elevados que os nossos. E nós estamos comunicando isso, dizendo que nós cremos e desejamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Nós entendemos isso, que Deus está nos chamando num tempo onde a realidade fica tão caótica, não é? Deus traz esperança para o seu povo. Essa semana eu estava explicando para o meu filho o que significa profecia, o que é uma ação profética, não é? Porque a gente está entrando nesse período de preparação, né, da quaresma, de preparação para a paixão e para a Páscoa, e lá em casa eu li com eles a crucificação de Cristo, e ao longo dessa semana eu tenho lido as diversas versões da ressurreição. Ontem a gente leu João, né, e falando sobre de que as coisas que aconteceram com Jesus, o evangelista diz, como estava escrito, e ele quis entender o que era isso, não é? E aí eu fui mostrar para ele Isaías, não é? Para mostrar que profecia não é adivinhação, mas é Deus antecipando sua vontade para o seu povo. Em Isaías 6, quando Deus diz para Isaías, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Deus forte, maravilhoso conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Se você olhar os capítulos de 1 a 5, é uma tragédia nacional. É uma tragédia nacional. No capítulo 1, Isaías diz assim, a nação como se tornou prostituta a cidade fiel. Isaías diz assim, os seus príncipes são companheiros de ladrões. Eles misturam água no vinho e metal ruim junto com metal nobre. Eles adulteram a balança. Muito parecido com o cenário que a gente vive no Brasil hoje. Isaías 1, 21, 26. E eu estava dizendo para meu filho, no meio dessa angústia, meu filho, o profeta busca o Senhor e Deus fala para ele, não desanima não, porque vai nascer um menino. Ele não entende muito bem o que significa isso. Vai nascer um menino. E o governo está sobre os ombros dele. Ele vai mudar o quadro da história. Não é? Em dias de angústia, Deus traz grandes revelações para o seu povo. Porque Deus não desampara o seu povo. Amém, irmãos? Deus não desampara o seu povo. E eu quero, dentro desse ambiente de viver o extraordinário, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu já há alguns dias. Eu guardei no coração, compartilhei no particular com algumas pessoas, mas não preguei aqui, baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E essa palavra fala a respeito de rupturas, que são extraordinárias porque elas fogem do usual, do corriqueiro, mas que nos habilitam para viver essa vida extraordinária que Deus tem para nós. Mateus 14, a partir do verso 1, diz assim, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-la, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que o prometeu com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato,
e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Eu já havia lido esse texto muitas vezes quando li nesse dia, mas sempre que a gente volta para o Evangelho de Mateus, Mateus dá esse destaque maior para João Batista, a gente é assaltado por essa tragédia. Tragédias têm esse poder de gerar um impacto, de quebrar o fio condutor, no sentido de gerar uma comoção, de parar a gente para pensar. A morte de João Batista é assim. Ele tinha sido preso, isso não é assim de se espantar, mas essa morte eminente de João Batista, ela causa um impacto, ela põe a gente para pensar. E eu fiquei refletindo nisso, e o Senhor trouxe ao meu coração algumas coisas que estão refletidas tanto na atitude de Herodes, como na atitude do evangelista, a organizar o texto. A primeira coisa que Herodes acaba me ensinando através da vida dele, e por isso está na Bíblia, que a gente não pode viver para agradar ninguém, a não ser o próprio Deus. A gente tem que ter claro que o nosso chamado, né, a Bíblia diz, Jesus falou para a mulher samaritana que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos ter clareza no nosso coração que o nosso chamado primeiro e principal é viver uma vida agradável a Deus. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É interessante que toda essa tragédia descrita em Mateus fala de um ato inconsequente de um rei, de uma autoridade, de atender à expectativa de uma mulher insana. E daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas de atender à expectativa de uma mulher sem caráter. Não é? Ela dança, o rei se agrada e diz assim, o que você quer? O que você pedir eu vou te dar. Você já fez promessa que depois se arrependeu de ter feito? Quem já fez promessa aqui, que já se arrependeu depois? Não é? Mas não teve jeito, teve que cumprir. Não é? Teve que cumprir a promessa, porque você fez a promessa e depois viu a besteira que tinha feito. Sabe, irmãos, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é alinhar a sua vida, os seus objetivos, as suas decisões, a expectativas que não foram geradas e nascidas do coração de Deus. E a gente está rodeado disso. Nós somos rodeados de expectativas que a sociedade tem a respeito de nós. A sociedade nutre expectativas em relação a gente. Os nossos amigos nutrem expectativas em relação a gente. Para adolescentes, então, essa é uma palavra decisiva, porque na fase da adolescência a gente decide as coisas e vive a partir do grupo. Então, se a sua vida está pautada pela expectativa do grupo, você está enrolado. Você tem que ter clareza de que a minha e a sua vida precisam estar pautadas na expectativa de Deus ao nosso respeito. Nós mesmos somos os piores em estabelecer expectativas. O problema, às vezes, não é só a expectativa dos outros. São expectativas que não coincidem com a expectativa primeira de Deus para nós. Como eu disse, Isaías disse, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é correta, o caminho do Senhor é perfeito, é provado. Toda expectativa que destoa da expectativa de Deus a nosso respeito, gera morte, ela gera tragédia. Eu estava dizendo que nós somos mestres em gerar expectativas que nós não podemos atender. Não é? Você já percebeu como, às vezes, nós temos dificuldade de celebrar as nossas conquistas? Não é? Como nós temos dificuldade de valorizar o que a gente já conquistou. Dizer assim, poxa, graças a Deus, olha até onde a gente chegou. Não que a gente vai ficar parado nisso, não que isso vai ser o nosso teto, de jeito nenhum, mas há uma tendência do nosso tempo da gente viver numa eterna insatisfação e angústia por sempre querer mais e desejar coisas e situações que não estão necessariamente sintonizadas com o projeto de Deus para a nossa vida.
Você já alimentou expectativas irreais a respeito de você mesmo? Quem já fez isso aqui consigo? Já se castigou, se martirizou, que disse, eu não consegui, eu não dou conta. Mas você nem tentou, você nem deu o primeiro passo, nem o segundo. Não é? Como igreja, a gente muitas vezes errou nisso. Como pastores, a gente vinha aqui para o altar e o modo de pregar mudou muito nos últimos 15, 20 anos, porque nós éramos mestres, eu estou falando dos pastores, de construir paraísos perfeitos através do púlpito. Idealizava-se uma situação perfeita, só que não se dizia para o povo, para a igreja, como é que sai da miséria, que é onde aparentemente nós estávamos, onde nós estávamos, para esse lugar perfeito. É interessante que nem a Bíblia faz isso. O pai da fé, na Bíblia, é apanhado em mentira. Lembra dele? O homem, segundo o coração de Deus, adulterou. Não é? O Messias tem na ascendência dele uma prostituta, que é Raabe. Então, nem a Bíblia, ela não constrói essa idealização. E nós, muitas vezes, vivemos isso. Idealizamos nosso casamento, idealizamos os nossos filhos. Meu Deus, como eu já fiz isso. Você já deve ter feito também. A gente monta um projetinho de filho, diz assim, meu filho vai ser assim. E aí parece que Deus tem senso de humor, né? Ele manda os filhos tudo diferente, né? Do que a gente idealizou, imaginou, né? Às vezes as esposas fazem isso também. Meu marido vai ser assim, aquele príncipe encantado, né, de cabelo longo, né? Aí Deus manda um careca, né? Né? Idealiza, cria uma expectativa que não tem fundamento na revelação de Deus. E aí você briga com você mesmo, você briga com Deus, você briga com seu marido, porque ele nunca chega naquele lugar que você idealizou. Eu digo para as noivas, quando eu tenho a oportunidade de conversar com casais que vão para casar, eu pergunto para ela como é que é o marido dos sonhos, como é que é a esposa dos sonhos, e eles descrevem para mim, eu digo para eles assim, desiste dessa, porque essa só existe na sua cabeça. Essa esposa dos sonhos não existe. Esse marido dos sonhos não existe. Deixa eu pegar um pouquinho carona, o pastor dos sonhos também não, tá? A igreja dos sonhos não existe. O que existe é eu e você. Nós existimos. E nós temos a possibilidade de viver os sonhos de Deus a nosso respeito. Amém, irmãos? E mesmo assim, não porque nós queremos, mas porque Jesus tornou esse caminho possível. Amém? Jesus tornou esse caminho possível. Aí com Jesus, a sua esposa pode ser melhor do que o seu sonho. O marido pode ser melhor do que os sonhos. A igreja, tudo pode ser melhor que o sonho, porque Jesus é aquele que faz, né? Não existe palavra em português para expressar isso, em inglês tem waymaker, né? Jesus é o fazedor de caminhos, é aquele que abre as portas, que faz com que as coisas aconteçam. Então eu preciso alinhar as expectativas da minha vida. E ao invés de ficar tentando atingir uma expectativa idealizada, eu preciso começar a perguntar quais são os pensamentos de Deus a meu respeito. Quais são os pensamentos de Deus a respeito da minha família? Quais são os pensamentos de Deus a respeito da igreja? Quais são os pensamentos de Deus a respeito da minha e da sua casa, irmãos? Não é? E Jeremias diz, o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e de vida e não de morte, para dar o fim que desejais e um futuro. De Deus vem o nosso futuro. Amém? A segunda coisa, e essa coisa gritou para mim no texto, tem a ver com as pessoas que nos influenciam. Porque também é equivocado achar que nós teremos um purismo de ouvir a Deus sozinho, sem nenhuma testificação horizontal.
A cruz, ela aponta para o céu e aponta para os lados. Toda vida espiritual saudável, ela é vertical e ela é horizontal. Aquilo que Deus fala comigo é testificado na vida de outros irmãos que servem a Deus como eu. Uma dica boa para os jovens é: você vai casar, está namorando, ouça as pessoas que te amam, ouça seu pai, ouça sua mãe, não é? Ouça os seus discipuladores, aquelas pessoas que estão perto, porque aquilo que é de Deus gera paz nas pessoas que estão à nossa volta. Isso é batata. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é que eu parei para me perguntar, relendo esse texto, que tipo de gente pede a cabeça de um profeta num prato? Você já parou para pensar? Numa festa de aniversário, no meio de um jantar, um almoço, não sei, aqui o texto não fala que hora que era, no meio de uma festa, a pessoa que estava no meio da festa, dançando e alegrando o ambiente, ela tem a palavra, dá um microfone para ela, e ela diz assim, mais ou menos viesse alguém aqui e disse assim: qual é o seu pedido de oração, minha irmã? A cabeça do senhor no prato. Você já pensou que miséria? E eu fiquei me perguntando, que tipo de gente pede a cabeça do outro num prato? Não é estranho? Não é chocante? E o rei entrega para ela. Foi lá, João Batista estava preso, falou: corta. Você pode imaginar a cena, irmãos? Desculpa estar perto da hora do almoço aí, mas é o texto bíblico. Você pode imaginar a cena? Uma bandeja cheia de sangue e a mulher recebendo aquilo como presente. Que tipo de gente faz esse tipo de pedido? É uma gente doente, sem caráter. Como eu disse, insana. Mas sabe o que é pior? Não é essa mulher ser isso. O pior era o lugar que ela estava ocupando na festa de Herodes. E sabe qual é a palavra que Deus gerou no meu coração? Toma cuidado com quem você dá visibilidade. Toma cuidado com quem você chama para dançar na sua sala. Toma cuidado com quem você passa o microfone, com quem você... Paulo já vai dizer, não se precipite em colocar a mão sobre ninguém. E traduzindo isso em miúdos, eu poderia dizer, toma cuidado com quem gera influência sobre a sua vida. Porque de uma maneira ou de outra, irmãos, por mais maduros que nós sejamos, nós somos influenciáveis. De uma maneira ou de outra, você pode até dizer, não sou não, mas e o seu celular? Ainda é aquele tijolinho, não? É? Se for, muito bem para você, né? Ou não, né? Ou não, não é? Não vejo ninguém andando de chapéu e aqueles coletezinhos que os homens andavam antigamente, lembram? Como é que era? Lembra todo mundo de roupa social, né? Aquele chapéu. Como é que é o nome daquele colete lá? Sei lá o nome daquilo, né? Não tem mais chapeleiro na saída da igreja. Quem lembra de uma época que tinha um lugar de pendurar o chapéu ali, nos lugares? Alguém lembra? Ninguém vai levantar a mão, né? Lembra, né? Não tem mais, irmão. Você viu? Não tem mais. Não tem. Nós somos influenciáveis. Quem não tem WhatsApp aqui? 1, 2, 3. Todos vocês têm 4, 5. 5. Nós somos mais ou menos umas 350 pessoas aqui agora. Não é? Todos os outros têm. Eu poderia continuar perguntando. Tem alguém que ainda tem televisão sem controle remoto? Tem 1, 2 ali. Daquela que você levanta para girar a bolinha? Hein? Mas por quê? Porque nós somos influenciáveis, é assim mesmo. E porque também aquilo que é melhor a gente vai aproveitando, não é verdade? Não é?
Não é assim, ninguém mais tem aquele carro que você precisava aquecer ele com a manivela, não é? Porque se você vai na partida eletrônica, é muito melhor. Todos nós estamos sujeitos à influência. Uma boa dica para isso é não se cercar só de gente que fala a mesma coisa que você. Porque quando você está cercado só de gente que fala a mesma coisa que você vai ouvir a você mesmo. Entendeu? É você se ouvindo. E aí você diz assim, fulano é meu amigo. Né? Porque a gente combina em tudo. Na verdade, você não gosta de fulano, você gosta de você. Você gosta de você refletido nele. Entendeu? Você diz assim, você pode dizer assim, eu sou muito legal, você viu? Até fulano repete o que eu gosto. Não é por acaso que a gente não casa com os nossos melhores amigos. Que ninguém aguenta casar consigo mesmo. Pode até ser que no passar do tempo, sua esposa, seu marido vai ficando parecido com você. E há honrosas exceções, mas via de regra, a gente se casa com alguém muito diferente da gente. Porque é enriquecedor. Então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente põe para dançar na nossa sala. Porque a depender de quem é, ela pode acabar nos levando a um precipício parecido com esse que Herodes viveu. Eu preciso de pessoas que testifiquem, e aí para fazer conexão com o primeiro tópico, com a vontade revelada de Deus na nossa vida. Eu preciso disso. De pessoas que sejam boca de Deus na minha vida, que me ajudem a ver o que Deus está revelando a meu respeito. O terceiro princípio é que, e aí o melhor talvez para falar disso não é nem Herodes, é Pilatos. A gente não pode ser cúmplice de sangue inocente. A gente não pode ser cúmplice do mal feito. A gente não pode ser cúmplice de um ato deliberado de desonestidade, de maldade e de desobediência a Deus. Não pode ser cúmplice. Mesmo que o ônus disso, a consequência disso seja a reprovação pública, seja a rejeição. Herodes podia ter ficado mal com todo mundo e ter dito para aquela moça, isso eu não vou fazer. Eu falei que faria, mas não vou fazer. Porque João não fez nada para isso. Eu e a sua mãe estamos errados em viver a vida que a gente quer viver, mas João não tem culpa disso. Ele podia ter caráter para assumir isso. Não é? Mas, às vezes, é tão difícil, não é verdade? Você já se sentiu constrangido a fazer alguma coisa que você não queria fazer? E que depois, de um determinado momento, você diz assim, o que eu estou fazendo aqui? E aquilo gera dor para você? Já viveu isso? Não. Quem já viveu isso? É horrível, não é? Você quer ficar bem com quem está à sua volta, e aí você participa de uma conversa que traz angústia para sua alma. É por isso que a Bíblia diz assim, bendito o homem que não se detém, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque queira você ou não, se você continuar andando com gente ruim, você vai acabar ficando ruim também. A menos que você seja luz. Eu brincava aqui nos dias do carnaval, não é? Que para mim não faz sentido crente ir para carnaval. A menos que você seja um refletor tão poderoso que você vai parar o sambódromo, o Sapucaí e dizer assim, olha gente, vamos mudar de vida aqui. Não, pastor, estou lá para dar testemunho. Conta outra, né? Conta outra. Assume que você gosta, que você precisa de libertação nessa área, que você ainda precisa mudar de vida, né? Ou passa um óleo de peroba na cara e assume. Não é? Mas, pastor, você está dizendo que é pecado ir lá, não fiz nada. Eu estou dizendo que não é lugar para crente estar.
Não é lugar. A menos que você vai ser luz lá. Mas aí tem que ser um negócio assim gigante. Você tem que ser um baita de um refletor. Porque, via de regra, você vai ser contagiado por esse ambiente. Jesus andava com prostitutas, pecadores, mas Jesus não ia para a zona de meretriz. Jesus não se assentava com os publicanos para fazer o que eles faziam. Entendeu? Pelo contrário, Jesus trouxe esse pessoal para perto dele. Jesus andava para gerar influência na vida dessas pessoas. A vida de Jesus atraía essas pessoas. Não foi Jesus que foi lá se misturar no meio da lama. Entende? A vida de Jesus atraiu essas pessoas para fora da lama. E aí, irmãos, sinceramente, a gente fica apavorado com a realidade que toca o Rio de Janeiro, mas é porque tem muito crente sujo de lama. A igreja se tornou cúmplice dos pecados dessa nação. Um dos governantes que está preso, eu não sei se está preso, qual é a situação dele, assumiu o Rio de Janeiro num discurso de ser evangélico, de ser professor de escola dominical. A bancada evangélica no Congresso, muitas vezes, está envolvida em miséria, em lama. Essa semana eu estava no pedágio, eu contava aqui mais cedo, e o carro que estava à minha frente abriu a cancela para o que estava 3 carros, que estava na frente dele, pagou e abriu, e ele passou atrás. E lá atrás da carro dele está assim, escrito assim, Jesus. E a cobradora do pedágio falou assim, esse deve ser um dos primeiros a falar mal da corrupção de Brasília. E é verdade. Não é? Quando nós nos tornamos coniventes com o sistema corrompido, nós nos tornamos corruptores também. Nós nos tornamos corruptores. E a gente acaba sendo responsável pela morte das gerações que vêm atrás da gente. Porque falta referências para elas. Faltam referências. Se o seu filho precisar achar um homem de Deus e de oração, será que ele vai achar isso dentro da sua casa? Eu não estou falando de um comportamento moral apenas, porque tem muito gente que não conhece Jesus e que tem uma conduta moral exemplar. Entendeu? Eu estou falando de vida de intimidade com Deus. De vida de comunhão com Deus. Os nossos filhos vão achar na nossa casa. Entende, queridos? Deus está nos chamando, irmãos, para viver o extraordinário. Mas para viver o extraordinário, nós vamos ter que ter coragem de romper com aquilo que é carnal, com aquilo que é naturalmente corrompido. E aí me permite terminar com uma boa notícia. É interessante que eu também nunca tinha me atentado para isso. E nesse dia que Deus falou isso no meu coração, me chamou muita atenção. Porque quando você vai para o versículo 13, não sei se a sua Bíblia ainda está aberta, e eu estou mesmo terminando, no versículo 13, diz que Jesus se retirou dali. Quando ele ouviu, os discípulos de João foram contar para Jesus o que tinha acontecido. E Jesus sente o golpe. E Jesus vai para um lugar secreto com os discípulos. Mas quando Jesus chega nesse lugar, a multidão acompanha Jesus. A multidão vai atrás de Jesus. E o texto diz que, no versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela. Em outro evangelista vai dizer, se compadeceu deles porque era como ovelhas sem pastor. E aí Mateus, ele diz assim, doeu no coração de Jesus. Jesus parou para meditar. Mas sabe o que aconteceu em seguida? Tinha uma multidão e ele se compadeceu dela. E aí ele multiplicou os pães e os peixes. Em seguida, os discípulos foram a caminho, Jesus ficou para orar. E aí Jesus vem ao encontro deles e vem andando sobre o mar.
O evangelista está dizendo assim, João Batista morreu, mas Jesus multiplicou os pães e andou por sobre o mar. João Batista morreu, mas Jesus multiplicou os pães, e no versículo 34 diz, ele curou todos os enfermos. As pessoas traziam enfermos. E é encerrada a conversa, dizendo o seguinte, as forças de morte estão aí mesmo, estão, mas os sinais do reino também estão entre nós. Jesus está conosco, e é para lá que nós vamos olhar. Esse é o convite do evangelista. Ele coloca essas duas coisas juntas, sem necessariamente fazer uma ponte. E é pedagógico, é interessante como que a Bíblia é rica. Sabe, duas peças que não se encaixam? Não tem encaixe. Você lê Mateus 14 até o versículo 12, é uma coisa. A partir do versículo 13, o máximo de conexão que ele tenta fazer é dizer que Jesus se retirou para orar. É porque na vida é exatamente assim. Essas duas realidades, elas convivem sem uma conexão necessária. Ao mesmo tempo que a morte está instalada aí fora, está presente, Deus está manifestando os seus sinais no meio do seu povo. Deus continua sendo Deus. Jesus continua no meio de nós. Nós vamos celebrar daqui uns dias a Páscoa. Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele está presente. E Ele continua mudando a história de gente que verdadeiramente se rende a Ele. A questão é para onde nós vamos olhar. Nós vamos olhar para Herodes e a insanidade do palácio, ou nós vamos olhar para as ruas onde Jesus está manifestando a glória dele? O que é que vai alimentar nossa esperança? O que vai nos levantar de dia e de noite? É a loucura e a insanidade do palácio, ou o poder de Deus que se manifesta no meio daqueles que têm fome e sede de justiça? Porque se a nossa esperança estiver no palácio, irmão, nós somos os mais infelizes dessa terra. Mas se a nossa esperança estiver no Senhor, nós veremos a glória do Senhor nesses dias. Mesmo que às custas de alguns João Batistas. Mas nós veremos a glória do Senhor nesses dias. Depende para onde nós vamos olhar. Quais serão as nossas prioridades. A expectativa de quem nós queremos atender. Quem nos influencia. E que tipo de resultado a gente espera ter com a nossa vida. Eu não quero colher morte com a minha vida, eu quero colher vida. E para colher vida, eu preciso olhar para Jesus. É possível, irmãos, que tenham filhas de Herodias aqui dentro mesmo. É possível, irmãos, que tem gente dançando na sua frente que é maluco, insano, sem caráter. Manda parar de dançar. Tira do meio da sua sala. Tenha coragem, diga assim, eu não participo desse tipo de coisa mais. Se você quer desonrar a igreja de Jesus e o Senhor Jesus, que é dono da igreja, vai fazer isso em outro lugar. Na minha sala, não mais. Porque eu vou viver a novidade do reino de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a ficar em pé, para a gente orar. Eu acho que há pelo menos 3 situações sobre as quais a gente precisa orar. A primeira delas, está mais de 3 situações, mas a primeira delas é a situação de João Batista, né? Que é esse homem de Deus que, por ter coragem de profetizar, é preso e morto. Talvez você está no lugar de João Batista. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você tem se sentido pressionado porque você tem vivido uma vida reta na presença de Deus. E eu quero orar por você. Você que já entregou a sua vida para Deus e tem vivido esse cenário de pressão. Eu quero orar por você também que esteja na situação de Herodes. Você não se parece com Herodes, mas você, sem perceber, deu lugar a pessoas na sua vida
que são uma péssima influência para você. E você precisa reconhecer isso. A gente ama o pecador, mas não ama o pecado. E talvez você vai ter que romper com essa pessoa mesmo. Ainda amando. Você vai ter que dizer, querido, ou você muda de vida, ou nós não vamos continuar andando no mesmo caminho. Porque a Bíblia diz que se não houver acordo, como andarão dois juntos se não houver acordo? Entendeu? E eu não estou falando de amor, estou falando de caminhar junto, compartilhar, de ter comunhão. Você não tem que ter comunhão com treva. Não tem. Tem gente que talvez está à sua volta que precisa de libertação. Mas não vai ser você comendo do mesmo pão que ela que você vai trazer libertação para ela. Se é seu marido ou sua esposa, aí o negócio é mais estreito. Aí você vai ter que orar e jejuar. Aí não tem jeito de largar, não. Tem que segurar a onda. Casou, agora segura. Não é? Mas se não for, você pode. Pode. E a terceira coisa, o terceiro cenário, é esse cenário de pessoas que não estão conseguindo ver esperança. Que as notícias do palácio estão afetando muito você. E aí você acaba não conseguindo ver os sinais do reino. A gente também precisa de oração quando nossa vida chega a esse ponto. Então seja você quem for, seja qual for a realidade que você estiver, se essa palavra se adequa a você, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar para nós orarmos juntos. Amém? Enquanto o Ministério Louvor nos dirige numa canção, e nós vamos terminar no altar esse culto. Sai do seu lugar e venha ao altar do Senhor.